a inflamação silenciosa da mente, quando o corpo grita o que a alma não consegue dizer. Você já teve um daqueles dias em que acorda cansado, mesmo depois de dormir? Ou momentos em que tudo parece mais pesado do que deveria? O humor oscila, a concentração foge e até as pequenas alegrias perdem o brilho. Talvez você tenha atribuído isso ao estresse, à correria ou àquela fase difícil que logo passa. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes esse cansaço mental, essa irritação constante e até aquela névoa de pensamento que parece cobrir o cérebro tem uma origem silenciosa, a inflamação cerebral? O cérebro inflamado que ninguém vê. Quando pensamos em inflamação, logo imaginamos uma dor muscular, uma garganta irritada, um tornozelo inchado. Mas o que poucos sabem é que o cérebro também inflama, só que de um jeito sutil, invisível e muito mais perigoso. A neuroinflamação é uma resposta natural do corpo. Ela surge quando o sistema imunológico do cérebro, formado por células chamadas micróglias, detecta uma ameaça, como toxinas, infecções, traumas ou até estresse psicológico intenso. Essas micróglias são como soldados neurais. Elas protegem o sistema nervoso, limpam resíduos, eliminam invasores e mantêm tudo funcionando em ordem. Mas assim como qualquer sistema de defesa, quando elas permanecem em estado de alerta constante, começam a atacar o próprio território que deveriam proteger. E é aí que o problema começa. O fogo invisível que consome aos poucos. A inflamação cerebral não dói como uma inflamação no corpo. Ela se manifesta em sintomas sutis, mais profundos, falhas de memória, irritabilidade sem motivo claro, sensação constante de exaustão, dificuldade para dormir ou para acordar, ansiedade, depressão, falta de foco, procrastinação. É como se uma neblina se instalasse entre você e o mundo. Tudo parece mais distante, mais lento. A chama da motivação, que antes ardia forte, vira brasa. Cientificamente, isso acontece porque a inflamação afeta a comunicação entre os neurônios e reduz a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, que são os responsáveis por regular nosso humor, prazer e calma. Em outras palavras, um cérebro inflamado é um cérebro triste, cansado e desconectado de si mesmo, o cotidiano que inflama. O mais assustador é que você não precisa estar doente para estar inflamado. A vida moderna, por si só, é um terreno fértil para essa inflamação silenciosa. Alguns dos gatilhos mais comuns são tão corriqueiros que quase passam despercebidos. 1. Alimentos ultraprocessados, açúcares refinados, óleos vegetais industrializados, corantes, conservantes. Tudo isso causa picos de glicose e libera substâncias inflamatórias que afetam até as células cerebrais. 2. Falta de sono reparador. Dormir mal é como deixar o cérebro trabalhar sem pausa. Durante o sono profundo, as micróglias limpam as toxinas acumuladas. Sem isso, o lixo mental se acumula, literalmente. 3. Estresse crônico. Quando o corpo vive em alerta, o cortisol, hormônio do estresse, nunca desliga. E níveis altos de cortisol, a longo prazo, inflamam o cérebro e diminuem a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se renovar e aprender. 4. Sedentarismo e isolamento social. O movimento e o contato humano liberam endorfinas e regulam o sistema imune. Quando nos desconectamos do corpo e das pessoas, o cérebro sente isso como ameaça e inflama. 5. Poluição emocional. Não são só as toxinas do ar que inflamam. Palavras negativas, ambientes caóticos, redes sociais tóxicas e comparações constantes também ativam o mesmo sistema de alerta. Cada uma dessas coisas sozinha talvez não cause dano, mas juntas ao longo dos meses e anos criam o cenário perfeito para o fogo neuroinflamatório se instalar. O ciclo da autossabotagem biológica. A parte mais cruel da inflamação cerebral é que ela cria um ciclo vicioso.
Quanto mais inflamado o cérebro, menor a capacidade de tomar boas decisões. Você sente cansaço, busca conforto rápido, come mal, dorme pouco, se irrita com facilidade, e isso gera mais inflamação. O cérebro inflamado passa a operar em modo sobrevivência. Ele não quer evoluir, nem se desenvolver. Ele só quer sobreviver ao dia. É por isso que muitas pessoas dizem: sei o que devo fazer, mas não consigo fazer. Não é preguiça, é neuroquímica. Quando a mente cura o corpo. Mas existe um lado esperançoso nessa história. O cérebro, apesar de sensível, é incrivelmente adaptável. Ele é capaz de se desinflamar, regenerar e voltar a funcionar em harmonia, se receber o que precisa. E isso não exige grandes revoluções. São pequenas escolhas diárias, repetidas com intenção e consciência, que fazem a diferença. 1. Comer de forma anti-inflamatória. Não é sobre dieta restritiva, e sim sobre nutrição consciente. Aposte em alimentos reais, vegetais, frutas coloridas, gorduras boas, como azeite, castanhas, abacate, peixes. Evite os extremos, tanto a compulsão quanto a obsessão. O cérebro gosta de estabilidade, e o equilíbrio é a forma mais profunda de cura. 2. Respeitar o sono como um ritual sagrado. O sono é a faxina do cérebro. Sem ele, nada funciona direito. Desligue telas, abaixe as luzes, desacelere. Dormir bem é o ato de amor próprio mais poderoso que existe. 3. Cuidar do corpo em movimento. Caminhar, dançar, alongar. Tudo isso ajuda o corpo a liberar substâncias anti-inflamatórias naturais. O movimento é uma forma de meditação ativa. Ele alinha corpo e mente em um mesmo ritmo. 4. Silenciar o ruído mental. Meditar, respirar, estar presente. Quando você cria pausas de silêncio, o cérebro entra em estado de reparo. A respiração profunda reduz o cortisol e ativa o sistema parasimpático, que literalmente desliga a inflamação. 5. Cultivar relações saudáveis. O cérebro é um órgão social. Ele floresce em contato com outros cérebros, desde que esses contatos tragam segurança, empatia e verdade. Conversas profundas, risadas sinceras e abraços longos são remédios biológicos, a ciência por trás da alma. Nos últimos anos, a neurociência tem confirmado o que as tradições antigas já sabiam intuitivamente. Corpo, mente e emoção não são partes separadas. Tudo o que sentimos, pensamos e comemos fala diretamente com as células do nosso cérebro. Pesquisas mostram que a neuroinflamação está relacionada a uma lista impressionante de condições: depressão resistente a tratamento, ansiedade generalizada, Alzheimer e Parkinson, fadiga crônica e fibromialgia, transtornos do espectro autista e até vícios e compulsões. Mas o ponto mais interessante é que em todos esses casos, reduzir a inflamação melhora os sintomas, mesmo sem mudar medicamentos. Ou seja, cuidar da alimentação, do sono e do estresse é literalmente cuidar do cérebro. O cérebro inflamado da sociedade moderna. Vivemos em uma cultura que glorifica o excesso. Mais produtividade, mais estímulos, mais velocidade. Mas o cérebro humano não evoluiu para viver nesse ritmo. Ele ainda é o mesmo órgão que há milhares de anos vivia em contato com a natureza, a luz do sol, o silêncio das florestas. Hoje, trocamos a luz natural pelo brilho frio das telas, a escuta interna pelo ruído digital, o descanso pela urgência. E o resultado é uma sociedade inteira com o cérebro inflamado, cansada, ansiosa, desconectada de si. Talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja descobrir novas tecnologias, mas reaprender a desacelerar, a se reconectar com o ritmo natural da vida, aquele que o corpo entende, que o cérebro respeita e que a alma reconhece como casa. A cura começa na consciência. Falar sobre inflamação cerebral não é apenas falar sobre saúde, é falar sobre autoconhecimento, porque o corpo é sempre o mensageiro da mente. A fadiga, a confusão mental, a irritação
Nada disso é um inimigo, são sinais. Convites para olhar com mais carinho para dentro. Cuidar do cérebro não é um ato médico, é um ato espiritual. É lembrar que pensar bem, sentir bem e viver bem nascem do mesmo lugar, de um corpo em paz. E essa paz, ao contrário do que parece, não se encontra em fórmulas milagrosas. Ela está nas pequenas decisões diárias, no que você come, no que você pensa, no que você escolhe deixar entrar, pela boca, pelos olhos e pelo coração. Um convite. Hoje, antes de dormir, em vez de checar o celular, feche os olhos e respire. Sinta o corpo por dentro. Agradeça a ele por te carregar até aqui, mesmo cansado, mesmo inflamado, mesmo tentando. E lembre-se, a cura não começa quando tudo está bem. Ela começa no instante em que você decide ouvir o que o seu corpo está tentando dizer. Porque entender a mente é o primeiro passo para curar o corpo. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para sempre receber conteúdos relevantes como esse.